Capítulo 10 vai falar das duas próximas pragas, a oitava e a nona, certo? Antes da última praga, a praga final. Vamos falar as duas antecessoras. A oitava praga é a praga dos gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que conte a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou seu Deus. Ou seja, isso aí é para que todos saibam que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, que você e os filhos de teus filhos reconheçam que tem um Deus poderoso, um Deus que zombou dos egípcios, jogando 10 pragas, fazendo com que o próprio Faraó endurecesse o coração para que ele continuasse sofrendo com praga após praga, e todos os povos temessem a esse Deus. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim, deixar-me ir meu povo para que me sirva? Você zombava do todo-poderoso Faraó. Vê que zombação. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Até quando tu vai ser humilhado por mim? Até quando tu vai se permitir isso? Até quando você vai ceder? Deixa meu povo ir me servir no Egito. Do contrário, se recusares deixar o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que cresce no campo. Ou seja, a chuva de pedras com fogo detonou tudo no campo. E o que havia sobrado de verde, de planta, Deus mandaria agora uma chuva de gafanhotos. É a oitava praga. E não sei se você sabe, o gafanhoto ele tem três estágios de evolução, né? A larva, né? Depois aí vem o gafanhoto, vamos dizer, o gafanhoto jovem e o gafanhoto mais adulto. Essas três fases de gafanhoto, cada uma ela devora uma determinada parte da planta. Significa que o gafanhoto iria comer, né? Comer as folhas, né? A larva ia comer as folhas, os frutos. O gafanhoto jovem, ele devoraria as pontas dos galhos, que eles comem as pontas dos galhos. E o gafanhoto maior, ele devora os galhos e o caule, ou seja, a parte interna da planta, fazendo com que aquela planta não mais produza fruto. Então, os gafanhotos, quando devoram alguma coisa, quando tem uma infestação de gafanhotos, eles acabam com a planta não só ali aparente, mas ela faz com que aquela planta morra e não produza mais fruto, ou seja, ia acabar com o sustento do povo do Egito. Continuando. E encherão as tuas casas e as casas dos teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Ninguém, nem os antepassados, viram tamanho prodígio, tamanha a catástrofe, né? Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será possilado este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Ou seja, os oficiais agora começaram a ceder, né? Depois de tamanho, com medo da destruição que viria, porque os gafanhotos iriam acabar com o campo, iria acabar com o que há de verde no Egito, iria ser acabado.
E agora, como é que esse reino ia se sustentar? Então os oficiais de Faraó disseram: até quando tu vai segurar esse povo? Deixa esse povo ir embora logo. A gente não aguenta mais. Nós já estamos arruinados. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Pronto. Antes de acontecer a praga, o que aconteceu com medo dos oficiais falando ali, mandou chamar Moisés e Arão. Ó, vem cá. Vê só, não precisa vocês mandar essa praga não. Vamos fazer um acordo. Vocês querem o deserto aí adorar o teu Deus, né? Vocês vão com quantos? Quem é que vai com vocês? Aí Moisés respondeu: havemos de ir com os jovens, com os velhos, com os filhos, com as filhas, com nossos rebanhos, nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Ou seja, Faraó, não vê só, vamos fazer um acordo aqui. Vamos parar com essa história de praga. Quem é que vai com vocês lá pro deserto? Liga aí a quantidade aí, que eu vejo aí o que eu faço. Ele faz um acordo, né? Aí Moisés disse: não, olha, vai todo mundo, vai de criança a velho. Replicou o Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim, e de somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes, e os expulsarão, e os expulsaram da presença de Faraó. Olha o seguinte, Faraó disse assim: olha, não, fazer assim não, se eu libertar todo mundo, vocês vão lá para o deserto, vão fazer uma compra ali contra nós e vão vir aqui e nos atacar. Só vou deixar aí os homens, as crianças ficam aqui. Para que vocês não venham com má intenção com a gente. É tipo, eles têm ali algo para uma moeda de troca, para que uma eventual guerra ele diga: olha, eu estou aqui com teus filhos aqui, são refém meu aqui, ó. E Faraó já irritado, né, porque não encontrava um acordo aqui com Moisés, disse: olha, se quiser eu só deixo ir os homens, se não sai daqui. Expulsou os dois lá da frente dele. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedra. Ou seja, Faraó queria negociar com Deus e estabelecer as cláusulas, né? Olha, a cláusula é o seguinte: é isso. Deus já tá, olha, é deixar todo mundo sair, não vai voltar mais não. O povo vai ser liberto de vocês, não. Se quiser, só vai os homens, se quiser. E Deus disse: não, beleza. Estenda a tua mão e solta a praga dos gafanhotos. Entendeu, pois, Moisés o seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva do campo, todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedra, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço que me perdoes o meu pecado esta vez, e que ores ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os levou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó,
e este não deixou ir os filhos de Israel. Há algumas coisas interessantes que eu gostaria de dizer aqui. Primeiro, percebemos agora uma transição, que antes eu via Deus mandando Moisés ordenar a Arão para estender o cajado. E agora a gente percebe que quem estende o cajado é o próprio Moisés. A gente percebe que aquele Moisés que iniciou a jornada, iniciou a jornada incrédulo, iniciou a jornada se achando insignificante, se achando incapaz de ser útil a essa missão que Deus já havia levantado. Esse Moisés agora começa a exercer um papel de líder absoluto, onde ele não mais precisa do Arão para exercer essas tarefas, porque ele agora reconhece que realmente tem um Deus, que esse Deus está usando ele, que está trabalhando ali, é um Deus todo poderoso e está resolvendo tudo. Então é Deus que está resolvendo as coisas. Então ele começa ali a reconhecer, começa ali a crescer em liderança, porque ele agora começa a exercer a função sozinho. Começa eu posso fazer só isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu consigo fazer. Eu vi que Deus está realmente no negócio. E pela quarta vez, essa foi a 8ª praga. Pela quarta vez, o faraó promete libertar, fazer um acordo para libertar o povo. Ora por mim, que eu vou deixar vocês ir. Mais uma vez, o faraó não permitiu que o povo saísse. E aí a gente parte para a 9ª praga. É as trevas, né? A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virá trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Se vocês acham incrível o que Deus está fazendo aqui, poderoso, onde Ele fez com que o céu, a luz do Egito, ela se apagou. Eles passaram 3 dias, uma escuridão tamanha que ele não podia ver um ao outro. Tiveram que ficar sentados, tiveram que ficar parados naquele lugar onde estavam por 3 dias. Se vocês acham isso incrível, o que eu acho mais incrível é que, embora lá não tivesse luz alguma, em Gósen, que era o lugar onde estava o povo de Israel, eles tinham luz. Era tudo Egito, mas naquele lugar ali tinha luz. Que Deus fez com que a luz pousasse sobre Gósen, para fazer a distinção do seu povo, para mostrar que quem fez aquilo ali foi Ele. Porque se escurecesse, poderia dizer, foi um fenômeno natural, como o povo fala hoje em dia. Foi um fenômeno natural. Não, mas Deus fez com que o povo dele, que é o que Ele queria que libertasse, tivesse luz. E pousou uma luz lá em Gósen, para que ninguém tivesse dúvida de que aquele efeito sobrenatural foi ato dos deuses hebreus. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão convosco também. Agora o discurso mudou. Antes ele disse: só vai os homens, as crianças ficam. Se quiser isso. Aí Deus disse: eu não quero, eu quero do jeito que eu quero. Mandou as pragas. Aí dessa vez ele disse: ó, faça o seguinte, vou fazer um acordo aqui, né, para não ter mais essa história de praga. Eu vou deixar vocês ir, dessa vez eu deixo vocês levar a criança. Agora o gado de vocês, já que vocês acabaram com tudo aqui, o gado de vocês fica. Respondeu Moisés: também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não saberemos com quem havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja,
nós vamos levar sim nossos animais, porque primeiro a gente vai apresentar, vamos fazer sacrifício com ele a nosso Deus, então precisamos dele. Temos que levar tudo, porque foi ordem de Deus. E tem mais, além de eu levar o meu rebanho, ainda acrescentou mais, ainda foi Deus parece querer debochar ainda mais com o faraó. Ainda disse o seguinte: a gente vai ter que levar do teu ainda, a gente vai ter que levar ainda coisas de vocês aqui, e foi Deus que ordenou, dizendo que o povo de Israel vai sair desse cativeiro e não vai sair de mãos vazias. Então, além de eu sair com meus animais, eu ainda vou ter que pegar alguns dos teus. Então, vê que deboche, velho. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Ou seja, se ainda era ruim deixar eles ir, ainda tem que deixar eles ir com todos os animais deles. Eles queriam que ficasse com os animais, pelo menos, né, para reembolsar aquele prejuízo que eles tiveram com todas as pragas. E ainda por cima, Moisés chega para o faraó e diz: não, a gente ainda, além de levar o nosso, a gente vai ter que levar alguns do teu também. Então isso soou desagradável aos ouvidos de faraó, e ele não permitiu o povo sair. Disse, pois, Faraó se irritou mais uma vez, ficou irritadinho, ó. Retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu ver o teu rosto. Ou seja, Faraó ficou tão irritado, achou essa resposta tão debochada, de que ele levaria os animais e ainda teria que pegar alguns animais de Faraó. Achou a resposta tão debochada que só suma da minha frente. Não tem acordo nenhum. E você trata de nunca mais aparecer na minha frente, que eu nunca mais quero ver seu rosto. Essa foi as ordens que Faraó disse, mas ele disse: tá bom. Seja com, em outras palavras, né? Tá certo. Seja conforme a sua vontade. Não vai ver mais meu rosto. Então, ou seja, percebe que quando a gente fala que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, se a gente lê com mais cuidado, a gente percebe como foi que Deus endureceu. Não foi assim do nada, não foi assim sem querer. Deus fazia algumas coisinhas para que fizesse com que Faraó ficasse irritado. Faraó ficava irritado. E chega esse momento, talvez ele cedesse agora, mas não, Deus disse o que agora? Acrescentou uma coisinha? Não. A gente quer o gado também, e quer o teu gado também, como se fosse uma forma de pagamento pela escravidão que você fez meu povo passar. Então isso fazia com que o coração de Faraó ficasse irritado, com raiva. Por isso que Faraó não libertava o povo do Egito. E aí a gente agora fecha o dia de hoje com a 9ª praga, e amanhã nós teremos a 10ª praga, a praga final do Egito. Que Deus nos abençoe. Segue o canal. Não deixa de seguir esse projeto de leitura bíblica diária. Leia a tua palavra de Deus todos os dias. Que Deus nos abençoe. Valeu. Será que não pegou?